licença, tá Não, certo? eu Não. acho que em alguns casos, eu acho que tudo bem, entendeu? Se vocês quiserem assim, tudo bem, mas não bate nem um pouco com a maneira como a gente trabalha e da maneira como a gente enxerga isso. Eu estou tentando acabar o parecer do Extra e da compostagem. A compostagem está quase pronta. A do Extra, o Plínio conhece bem, porque já fez licenciamento para eles, é um horror, um horror. Ele vem desde 2012 ou 13, ou sei lá quanto, com 1000 problemas. Aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e tem que fazer loteamento, óbvio, tinha que fazer desde aquela época, tudo irregular. Por conta lá de trás, tem uma ação de improbidade do Jarreta, por conta de todos esses problemas, tem uma auditoria na prefeitura, vocês lembram, foi o caso do Hélio, enfim, isso aí vem. Agora, atual, o que acontece, que é o que eu estou tentando examinar aqui, o que a prefeitura faz num documento justificando a falta de um mapa X, um tal de CLOT, você deve saber o que é, Plínio? CLOTH. Uhum. Por conta disso daí, eles dão a desculpa que está tudo certo, que aquilo andou, que depois lá, quando for fazer o decreto, vai arrumar. É oposto ao que fala o parecer do Ministério Público, que fala que está tudo errado nesse assunto, entendeu? Então, assim, vou conversar o quê com a prefeitura? Não tenho o que conversar. Tem que fazer o parecer e mandar parar tudo, e examinar tudo e ver o que faz, entendeu? Porque não é possível trabalhar desse jeito. Os erros vão se acumulando e vão fingindo que não existe nada. A secretaria deu um ETM anterior a esse que está, agora está com a Bassoli. O anterior, que eu não me lembro com quem foi, deu o ETM como se estivesse tudo normal, entendeu? Vocês vão ver o documento. Está tudo errado. E aí, eu vou conversar o quê com a prefeitura? Sinto muito. Vou perguntar, vou pedir explicação? Eles dão um documento em cima de coisa que está errada, que explicação que eu vou querer? Eu vou para o Ministério Público, vou para o jornal, sei lá, eu vou tentar parar isso aí, entendeu? Como Condema, como meio ambiente, não dá para conversar. Isso era obrigação deles. Vamos atrás de alguma improbidade, não sei o que a gente faz, mas não dá para conversar. Eles dão o documento errado. Vocês vão ver tudo e depois vocês me falam. Bom, Tereza, eu sou menos experiente aqui com relação a licenciamento, tá certo? Então, Não, é eu. assim, é simples. O que é regra, o que é lei e o que é defesa do meio ambiente é o que a gente faz. Agora, uma coisa que vem contra a defesa do meio ambiente, não obedecendo à lei, tentando encampar tudo, mostrando que está certo e a coisa está errada, pelo que eu supõe-se, tá? Eu não estou afirmando porque eu estou com os documentos, mas eu quero que todo mundo leia. Então, assim, não dá, sabe? Não tem condição. Isso não é a primeira vez. A Gleba A2, que também o Plínio conhece bem, quando foi para a audiência pública e quando foi para o Consema e para todo lugar, ela não era cadastrada. Tem um vídeo nosso no YouTube, para quem quiser. Acho que chama Gleba A2, uma reunião com o Rogério, com um monte de gente, na sala do Rogério. Não tinha cadastramento. E andou como se tivesse tudo normal, sabe? Então, não tem condição. Isso aí não é obrigação da sociedade, nem do Condema, nem de ninguém. Isso tem que ser sanado de uma maneira que não aconteça mais. Não é possível, sabe, essas coisas ficarem se repetindo ano após ano, sei lá de quanto em quanto tempo. Muito complicado. Olha, Tereza, eu concordo com o que você fala, sim, perfeitamente, tá? Mas olha, eu vou utilizar suas palavras. Isso, num dado momento, tem que ser sanado, tá certo? Ok? Tem que ser corrigido, tá? Por isso que eu estou chamando a Secretaria do Verde, né? Minha sugestão é uma sugestão de quem não entende, tá? Deixa eu dizer bem claro. Mas a minha sugestão é trazer a Secretaria do Verde para explicar esses pareceres e a gente Não confere tem e explicação, analisa. Paulo. Você pega o documento deles e você lê. Está lá, está pronto. É o que eles chegaram à conclusão. Entendeu? E não bate com a conclusão do parecer do Ministério Público. O Ministério Público fala por A mais B que está errado. Bota lá os números dos TCAs, enfim, bota lá todas as coisas. A
Como é que é? Quando Retificação. Ele tem um outro nome, retilineação, Bom, retificação, que está tudo errado, entendeu? Você lê o parecer do Ministério Público, você vê. Agora, esse problema do mapa é um problema seríssimo, ao meu ver, porque, pelo que eu entendi, o Ministério Público fala que a área está calculada errada, que o reflorestamento está errado, que, enfim, eu preciso pegar aqui direito os termos. E a Prefeitura fala que esse tal do Clout é que tirou isso aí do mapa e que lá, quando for fazer o decreto de aprovação, que vão arrumar. Então, o que é isso? É a pressa que eles estão? Deve ser, porque ontem o blog da Rosa noticiou que mudou de dono de novo. Era a Companhia Brasileira de Distribuição, virou Sendas aí no meio dos protocolos, e agora, pela notícia de ontem, é Açaí. Então, e que o prefeito aí já está vendo para liberar, que o negócio está andando, que só falta não sei o quê. Aí você vê que é um troço que querem que ande rápido, mas não vai andar rápido só errado, entendeu? Se comprovarem que o negócio do Ministério Público está errado e que eles estão certos, beleza. Agora, o Condema não pode apoiar um negócio que o Ministério Público está na ação civil, a ação popular lá de trás, não é na ação civil pública, tem duas ações lá atrás que está errado, entendeu? Não, Tereza, quanto a isso, você tem razão. Isso nem... Eu posso dar uma opinião? Eu só acho, Tereza, como que a gente vai interagir nesses processos. Não estou falando do extra, de todos. A nossa função aqui é verificar a legalidade, toda essa parte operacional, se está correta, certo? Para eu levar o nosso parecer para a plenária da Condema, eu acho que a gente teria que ouvir. E talvez não vá mudar nada das nossas conclusões, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a partir que a gente tem o nosso parecer da comissão, eu acho que a gente tinha que ouvir o Alexandre é bom, é isso que ele conhece. A justificativa de alguma atitude que a prefeitura tomou. Se não nos convencermos... Não tem justificativa. Não. Mas ele já deu a licença 3 vezes, entendeu? Sim, a gente vai contestar isso. Acho que a gente tem direito a contestar. Agora, mas isso tem que ser público. Isso não adianta a gente ficar fazendo entre 6 pessoas. A coisa é muito errada para ficar fazendo entre 6 pessoas. Isso tem que ser feito um parecer com a visão da comissão, que é o que a gente sempre fez. Tá certo? Alguém atende esse telefone aí, gente? Tem que fazer um parecer, colocando tudo isso, a conclusão que a gente chegou. Nós não temos que perguntar nada para ninguém. A gente pode pedir dúvida. Agora, opinião, se está certo ou errado, a comissão decide. Então, a gente tem que ter um parecer com os nossos pontos de vista, com a documentação que embase, tá certo? E aí levar para o pleno. Manda antes para todo mundo. A partir do momento que é aprovado pela comissão, vai para o pleno. Manda. Não, mas então isso que eu estou falando. Então, o pleno vai fazer a discussão. Sim, claro. Não vai votar o nosso parecer. Não, ele vai votar se ele concorda, se ele dá parecer positivo ou negativo. Minha opinião, Tereza, eu acho que nós não temos essa função. Quem tem a função... O que a gente tem que ser, Carlos Alexandre? Boa tarde, tudo bem aí, pessoal? A Câmara foi transformada em Câmara Técnica, inclusive, para que ela pudesse ter uma prerrogativa até mais ampla, como é a Câmara Técnica da CETESB, por exemplo, né? O objetivo da Câmara é justamente a gente fazer a análise dos projetos que estão passando pelo licenciamento, eventualmente, se algum hiato no processo administrativo do licenciamento deixou a desejar, a Câmara, um dos conselheiros desenvolve um parecer, ou a Câmara vota esse parecer com contribuições de outros conselheiros ou não, porque também a gente não pode tá trabalhando só com um olhar, já que a gente é um fórum, um subfórum, né? E o que acontece é o seguinte, a Câmara pode dar o parecer dela
e o pleno, ele depois vai deliberar favorável ou desfavorável ao parecer. Quem tem a palavra final é o pleno. Agora, a Câmara tem prerrogativas de independência do pleno, como, por exemplo, fazer qualquer solicitação de pedido de informações, qualquer solicitação de documentação, né? Indagar qualquer órgão público sobre qualquer situação de informação que possa sustentar o parecer que vai ser elaborado, né? E, a partir daí, a gente vai apresentar para o pleno os fatos, a documentação. Sempre, tudo no Conselho de Meio Ambiente é o pleno que delibera. Obviamente que, Plínio, mesmo que o pleno vote, às vezes, um parecer contrário por causa de uma questão política, pode acontecer. Da gente ter lá, eu não tô, entendeu? Carlos, eu não estou discutindo isso, nem questionando o nosso trabalho. Eu só acho que deve, em algum momento, poder ter a controvérsia da pessoa, que é da prefeitura. Fala, olha, foi isso, foi aquilo. Não podemos aceitar. Sim, isso tem que ser no pleno. É no pleno que acontece isso. Eu estou falando, mas antes então, da reunião, por isso e que na eu falei, reunião isso é discutido para todo mundo saber o que está acontecendo. Isso, a pergunta foi isso. Aonde que vai ter o direito ao contraditório? Sim. Vai ser no pleno. Então, não vai ser simplesmente levar o pleno e o pleno simplesmente falar sim ou não, que nem foi o caso da barragem. Não. Com certeza, Plínio. Tanto que a gente tem que subsidiar os conselheiros do parecer com antecedência, para que eles também tenham oportunidade de fazer a leitura. Geralmente os mais interessados. Normalmente o que acontece? Os mais interessados diretamente, que são as secretarias correlatas conosco aí, no caso da SVDS, mais 90% dos casos, né? Ela vai receber o parecer da Câmara Técnica, sempre vai ser convidada. Por exemplo, se a gente tem uma demanda que ela é polêmica, Plínio, a gente não vai pegar e dar um parecer lá negativo aleatório, só para ir para o pleno discutir, não. A gente vai chamar, como a gente sempre fez, a gente faz um comunicado, pede uma reunião exclusiva com a equipe técnica, ou emite um documento com urgência para que a secretaria possa responder aquele item a tempo, para que a gente possa ter a justificativa do porquê, por exemplo, em determinado projeto ela teve uma conduta de decisão e em outro projeto com questões similares ela teve uma conduta diferente. Muitas vezes elas têm respaldo legal e respaldo técnico também que justifiquem aquela situação e ela já responde e a gente leva isso para o pleno, inclusive, até para o pleno também ficar ciente de que a gente teve uma situação num caso e em outro similar, né? Similar, a posição foi diferente, mas a gente tem a justificativa do porquê que aquilo é diferente. E com isso a gente também já instrui os conselheiros que passam a começar a ter um pouco mais de entendimento de como é que funciona o processo do licenciamento. Não, então entendi. Agora, ainda tem um terceiro aí. Gente, eu não estou discutindo, eu só estou querendo ser uma coisa bem justa, tá? Pelo amor de Deus. Uhum. Eu acho, por exemplo, vamos citar o caso do Extra, que hoje é açaí, mas é toda a mesma cúpula, né? Só muda CNPJ. Eles teriam direito à defesa. Eles teriam direito. Oi, eu não escutei, Tereza. Tereza, tá sem o microfone. Mas esse assunto, desculpa, esse assunto é entre secretaria e Condema, não tem nada a ver com quem está pedindo a licença. Inclusive, se ele ligar para alguém daqui, ninguém vai responder. Como me ligaram uma vez, lembra, Carlos? De uma escola que estava sendo feita lá em... Não, já entendi. O cara queria falar com a gente. Nada a ver, sabe? O assunto é entre o Condema e a secretaria. Mas beleza, eu entendo que não é na nossa esfera aqui, tudo bem, entendo. Vai ser na esfera da plenária. Não, o açaí vai ser com a prefeitura, nós não temos nada a ver com ele. Nós estamos vendo o licenciamento, único e exclusivamente. Se é o açaí ou se é o Zezinho da esquina, tanto faz. Isso é um problema da prefeitura, não é nosso. A prefeitura é que vai ter que se entender, pegar o nosso parecer e levar para ele e tentarem se acertar e responder para a gente até o ponto onde nós solicitamos o que nós vamos solicitar.
Com licença. Plínio, o caso que você trouxe é bem emblemático e interessante, porque é o que a gente se depara às vezes. Vamos supor, a gente tem um andamento, aí teve lá uma intercorrência com o Ministério Público e tudo mais, e o que a gente faz? Esses aspectos que eventualmente no licenciamento ambiental, até pelo próprio CONDEMA, naquele momento, passou, a gente não chegou a ver esses detalhes, até porque o licenciamento ambiental, ele é do Estado e ele tem a prerrogativa, tem a garantia de que ele está dentro da legalidade. Isso, nós que temos que provar o contrário, caso isso esteja acontecendo. Mas aí o Ministério Público levantou aqueles pontos. O que nós vamos fazer, e o que é importante na Câmara Técnica também no processo do licenciamento, é resgatar os aspectos de falhas que houveram naquele processo e ver se realmente aquilo que o Ministério Público está questionando no inquérito, porque ele está em inquérito, está questionando, né, ainda não é do Ministério Público, não foi uma decisão do juiz. Sim, Tereza, mas o juiz ainda não deliberou especificamente sobre os atos. Então, a ação civil pública já deliberou, enquanto não tiver loteamento, aquilo não anda, é por isso que está pressa. E a ação popular, eu li até a página 4.000, onde tem esse parecer do Ministério Público que contradiz, inclusive, o que está sendo dito hoje em dia na última ETM. Esse é o problema. Tá. Então, eu acho que o que caberia... Ó, Plínio, eu não vou querer ensinar o beabá a você, que é uma pessoa com uma experiência vasta dentro da CETESB, e você já está entendendo o processo. O que eu estou percebendo do que você quer esclarecer, da forma como nós vamos nos comportar e agir diante de determinadas situações dentro da Câmara. Acho que essa que é o seu objetivo no questionamento. Você não está questionando se está errado ou não o MP, não, você não está entrando no mérito de nenhum processo, você está só tentando entender o nosso formato de atuação. E aí eu concordo que é isso. A Tereza falou muito bem, ela colocou aí como coordenadora, pela experiência dela também. O que a gente faz? A gente faz uma releitura do processo de licenciamento com os aspectos que o MP está trazendo, que até já foram eventualmente deliberados pelos juízes. O parecer do Conselho de Meio Ambiente, nesse caso, ele vai ser no sentido de que haja ele delibera no sentido de que a Secretaria do Verde e secretarias correlatas, aonde estiver aparecendo falhas no processo do licenciamento por parte de cada uma delas, com documentação, vamos falar da questão de drenagem, que é uma das questões desse caso aí sério, né? Ela corrija a situação. E qual é a forma de corrigir? O juiz e o Ministério Público apontaram e foi deliberada. A forma de corrigir é, nos projetos de loteamentos futuros, fazer a previsão daquela macro bacia de como vai funcionar o sistema de drenagem. E outra, nós não precisamos nem discutir. Plínio, você trabalha com uma empresa especializada na área de licenciamento e eu também. Nós trabalhamos com licenciamento naquela região ali. Você sabe, eu estou corrigindo o LO da CETESB de loteamento, entendeu? Em que na época aí do Hélio como prefeito, a prefeitura ela deu uma diretriz totalmente equivocada na questão da drenagem. E mesmo as empresas de licenciamento, a própria empresa que está empreendendo, muitas vezes ela é levada ao erro, porque quem norteia o que deve ser feito e o que deve ser cobrado da empresa é o órgão público. Então, o que está sendo questionado nessa ação do Extra, por exemplo, de uma forma geral, em todos os itens, foram as falhas de direcionamento da gestão pública, seja do DAE, que não especificou o detalhamento com relação àquela questão da drenagem ali, seja da própria prefeitura na infraestrutura e no meio ambiente, que não estabeleceram com mais critério as questões que envolviam macrobacia para a gente poder corrigir um problema de drenagem ali, por exemplo, entre um dos itens que está ali. E cabe ao CONDEMA, nesse momento, a Câmara Técnica, ela também tem o papel de poder fazer o levantamento desses pontos e exigir, através, inclusive, a gente pensar talvez de uma resolução depois, ou coisa do gênero, ou só acompanhar o processo de adequação do processo de licenciamento que está sendo exigido, porque o MP não está falando que o Extra não vai poder operar lá, ele só está falando que para que ele possa operar, tem que ser corrigido aquelas situações de drenagem ali que não foram cumpridas.
Então, assim, ou ele vai bancar tudo, que não vai ser o caso, ou os projetos que estão em fase de licenciamento na região ali, eles vão ter que incorporar, de fato, o atendimento para solucionar aquela demanda. Eu não sei se ficou claro aí, para mim é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente dá a nossa opinião, se for o caso da gente ter uma resolução que tenha, se for competência nossa primeiro, isso que a Câmara Técnica tem que analisar. Se é competência, uma resolução do CONDEMA para normatizar, por exemplo, o cuidado que o licenciamento ambiental vai ter que ter com relação às macrobacias. Eu acho que cabe, é uma questão da gente avaliar, ver juridicamente isso tudo. E, nesse caso específico, nós apontarmos lá e reiterar, o que o MP está pedindo, o que o juiz determinou, é que haja o cuidado para isso, isso e isso. E o CONDEMA delibera reiterando favorável a que esses itens sejam observados para a correção deste processo. Tereza, se eu tiver equivocado em alguma coisa, por favor, você me corrija. Tereza, está sem por causa do barulho aqui, desculpa. Aliás, esse é um ponto que eu quero levar amanhã para a discussão das coisas que a gente vai encaminhar para o Ministério Público. O licenciamento não pode ser feito da maneira como ele é feito. Ele é muito supérfluo. Como que dão um ETM? Vocês vão ver o problemão. Se quiserem, eu leio aqui para vocês, ou posto aí para alguém ler, enfim. É uma coisa que não poderia ter acontecido e já foram dados 2 ETMs por agora, acho que 2020 ou 2019, outro agora que está, esse que está para o CONDEMA analisar. Então, assim, dá um ETM falando que o caminhão não pode jogar terra na rua, que tem que jogar uma aguinha em cima. E as coisas principais ninguém põe no papel, entendeu? Então, assim, é uma coisa tão fajuta, tão fraquinha, e o que importa ninguém olha. Então, eu acho que isso aí tem que ser realmente revisto. É uma coisa que está bem falha. E outro ponto é a falta de conversa entre as secretarias, e a falta de entrosamento, né? E a falta de multidisciplinaridade. Cada um fica com o seu coisinho ali, nos seus interesses, ou no interesse, sei lá eu de quem, ou naquela coisinha só ali em volta do seu assunto, e não é capaz de ver o macro. Aí o meio ambiente vai para o pau, entendeu? É isso que tem acontecido. Eu ouvi essa frase da falta de sintonia entre as secretarias essa semana, vinda do João Verde, do CMDU. Que, assim, não é uma coisa que aconteça só aqui. Bom, vamos lá, então. Eu ainda acho que... Então, eu ainda vou contar que a plenária possa ser o local de réplica, tréplicas e tudo que tem direito, né? Plínio, então, pega o vídeo da... Ei, Carlos, o Carlos estava lá. Pega o vídeo, nós temos. Se quiser, eu mando para você. O vídeo do Centro de Convivência. Não, aliás, daquele teatro lá do Ecológico. E o vídeo das barragens do CONDEMA. Está lá. Todos os secretários foram nas 2 reuniões para defender o ponto de vista deles. É uma covardia. Aí as secretarias vão em peso lá. Não, Tereza, é isso que eu entendo. A gente não precisa mudar nosso parecer em nenhum momento, mas a gente tem que ter... É a decisão do... Eu vou dar um exemplo, Plínio. Desculpa, Plínio, eu escrevi o parecer da barragem de Pedreira pessoalmente. Tinha mais de 10 páginas. Foi para o pleno do CONDEMA. No nosso parecer, a gente deu um parecer contrário na Câmara Técnica à época. Por quê? Não porque a gente era contra a gente ter segurança hídrica, e nós entramos especificamente nos aspectos técnicos da questão. Para o licenciamento, nós deveríamos de ter algumas garantias. Uma delas era que o governo do estado estabelecesse orçamento na LOA para atender o sistema de captação dessa água para atender a nossa região, coisa que o estado já confirmou em 3 documentos que eu encaminhei para o CONDEMA e nas reuniões que eu participei, que ele não ia fazer essa previsão, que o estado não ia bancar esse recurso para a gente fazer o sistema de adução da água, tá? Outros pontos eram aspectos técnicos, por exemplo,
como a questão do próprio Congeapa, que gerou a denúncia de fato que eu fiz no Ministério Público, que está correndo ação, né, que o Jonas foi lá e alterou a lei da APRA para poder desmatar 60 mil metros quadrados de Mata Atlântica, né, sem consultar o Conselho Gestor. Todos esses itens estão no parecer. Contudo, a maioria era a prefeitura, dentro da administração pública, teve um peso do Estado. No dia da votação, no pleno, o parecer não foi deliberado favorável. Por quê? Porque teve um interesse lá, outro, que se sobrepôs, mas faz parte do jogo. Mas o documento foi anexo mesmo assim, como um entendimento da Câmara Técnica, e hoje a gente está vendo o resultado das decisões equivocadas ali. Se o mérito, se a barragem é importante ou não é, nós não estamos entrando nisso, e o que cabe ao Conselho é isso. Sempre o Pleno é soberano, Plínio, a Câmara Técnica, todas elas vão estabelecer um trabalho e apresentar, o Pleno vai decidir. É claro que, se o Pleno tomou uma decisão, e se os membros da Câmara Técnica percebem que tem uma coisa falha ali, que tem razão jurídica, a gente pode fazer um recurso fora do Condema daí, aí encaminha, né, um questionamento para o órgão público competente, que daí é o Ministério Público, para ele averiguar isso à parte, é o que cabe a nós, a gente faz o nosso trabalho, o Pleno é que é o soberano para poder decidir, isso você fique tranquilo que é assim que a gente vai trabalhar. A minha... Eu acho que desvirtuou muito a minha dúvida. A minha dúvida era só a que horas poderia ter ouvido a outra parte. Só isso. Né? Eu só vou na Câmara, Tereza, perdão, na Câmara também, Plínio. Basta a gente nos organizarmos. Por exemplo, se na Câmara, se a gente tem um parecer e parte dos conselheiros, o relator, por exemplo, do parecer, ele tem uma posição mais rígida, mas o grupo da Câmara Técnica entende que ali tem questões que precisam ser melhor esclarecidas, nós podemos sim também na Câmara Técnica convocar para poder esclarecer, e daí o parecer já vai mais completo para o Pleno. Isso pode ser feito tranquilamente. Você tem os dois momentos. Tá bom. Entendi. Só dando um palpite sobre o DAE, que é aquele documento que eu mandei para você ontem, Carlos, que eu acho que dá para ser incluído lá naquela situação. Aliás, eu vou lá segunda-feira, viu? Na polícia. Esse pedaço é do parecer lá do MP, que depois vocês vão ver que já está até em link para mandar para todo mundo. Infelizmente, é praxe do DAE emitir outorgas sem base em estudos técnicos abrangentes e sua relação com projetos específicos, o que configura ameaça à conservação e disponibilidade dos recursos hídricos como um todo. O que aconteceu naquela mata foi isso, que a água nem vem para cá, mas tudo bem, é outro assunto. Beleza, eu acho que eu vou falar, Tereza, como diz o baiano, é porreta, entendeu? Tereza, e eu vou te falar. Isso que eu tô falando, hein? Tereza, eu vou te falar como empresário da área que atua no licenciamento ambiental. Vou mais longe. Eu não vou julgar os técnicos do DAEE e nem da CETESB em nenhum momento. Porque o que está acontecendo com o DAEE é que você tem, e está aí o Plínio para confirmar. E temos também aí o Tínio, que é representante da Sanasa, trata direto com eles, uma série de coisas. A gente tem na regional aqui uma equipe composta de gente suficiente para a demanda que nós temos de análise aqui, tá? A gente tem um sistema do DAE que não é igual ao sistema da CETESB hoje, do licenciamento online, ainda é naquele outro formato. Se eu estou equivocado, o Plínio, você me corrige. Então, o que nós podemos fazer nos nossos pareceres é questionar o Estado para que ele amplie a infraestrutura regional do DAE, para ele dar suporte adequado à nossa região, que tem uma grande demanda de licenciamento, e que essas falhas, né, ou esses licenciamentos que são dados de forma, às vezes, não de má fé, mas acaba sendo leniente, porque é uma coisa meio que só uma ratificação, acaba prejudicando a situação. Eu acho que nós temos dois papéis aí. O papel político do Condema é importante, da gente sempre estar documentando a necessidade. A gente tem pedido que a agência local da CETESB aqui tivesse uma amplitude
que ela fosse uma agência regional com uma capacidade, juntando com o GraProAB, inclusive, para ver o GraPocamp, que a gente chama, né? Uma série de discussões que nós, empresários, entendemos assim, todo empresário ele quer fazer da melhor maneira possível. E a gente tem a lei para poder acompanhar. Não vou falar que tem aí casos que houve falha de má-fé ou não, né? Aí é outra história, mas a gente não pode generalizar e a gente fica num ping-pong com os projetos. Cada hora um departamento fala uma coisa diferente da outra, então o Conselho e a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental e daí até a de Planejamento, acho que ele tem um papel importante, seja nos entes de órgãos de licenciamento do município, sejam nos estaduais, né, que eu acho que é os mais próximos que a gente lida, de a gente também encaminhar a documentação pontuando esses hiatos ainda no sistema que merecem ser revistos e reestruturados. A gente paga imposto alto, o empresário paga taxas altíssimas por licenciamento ambiental ocorrer, tudo é pago, entendeu? A gente fica refém do tempo, da qualidade da análise e, às vezes, de ser colocado numa insegurança jurídica. Por quê? Porque o parecer foi dado de forma a deixar questões abertas, e aí depois vai prejudicar o próprio empresário, que não tem interesse nenhum de atrasar o projeto dele e de perder dinheiro, como está sendo perdido no processo também. Então a gente tem que ter um olhar para os dois lados, de uma forma bem justa. Eu acho que o papel do CONDEMA é a melhoria do sistema. Nós estamos aqui para ser vigilantes da melhoria do sistema. Essa é a minha leitura. Mas perfeito. É difícil, Carlos, né? Carlos, deixa eu só fazer um comentário, Tereza, tá? O DAE, não estou aqui defendendo o Estado, tá? Eu vou contar uma realidade do que está acontecendo, tá? O Moretti, o grande legado do Moretti, do falecido Moretti, foi a implantação do licenciamento eletrônico. Então, pequenas obras, tal, pequenos parlamentos, as outorgas, né, de pequenas vazões, estão sendo feitas hoje através do licenciamento eletrônico, o Plínio deve saber. Agora, todos os grandes licenciamentos de barragem, tá? Como pedreira, etc., tal, tudo isso foi feito em São Paulo, na Superintendência de Engenharia. Então, simplesmente a diretoria do Médio Tietê, ao qual nós pertencemos, encaminha toda esta documentação para São Paulo, ok? Agora, o que o Carlos falou, você tem razão, Carlos, tá? A gente tem que lutar para modernizar as coisas, tá? E tentar dar sugestões para modernizar. Por isso, na minha opinião, já falei que eu sou o menos experiente aqui, tá? Mas, na minha modesta opinião, se a gente pudesse, por exemplo, cada vez que a gente tivesse um assunto polêmico, tanto na Câmara de Licenciamento Ambiental, quanto no Pleno, ter as explicações da Secretaria do Verde para a gente tentar levar para o Pleno um parecer com menos arestas, eu acho que a gente estaria fazendo uma contribuição tanto para o empresário quanto para o sistema público, né? Que a nossa função é tentar otimizar e aperfeiçoar, né, o sistema público. Eu concordo com que a forma como o Carlos coloca as coisas, eu acho que ele está coberto de razão, né? Agora, o que eu discuto é o nosso modus operandi, ok? Eu não concordo tanto assim, não, sabe? Eu acho que tem muita coisa errada e não pode passar a mão na cabeça de quem está errado. Não, mas eu sei como corrigir. Vocês falaram do DAE como se o DAE fosse um troço legal. Você não, peraí, Tereza, Paulo. Pega o DAE, peraí, Paulo. Pega o DAE no exemplo de amparo. Não tem nada mais errado. Só besteira, só coisa ilegal do começo ao fim. Aí agora que fala que nós vamos arrumar todas as estações de esgoto aí e tudo bem. Aí dão a licença, sabe? Não dá, ou seja, continua errado.
E aquelas pessoas que deram todas aquelas licenças de maneira errada, ilegal, não acontece nada. Nós estamos atrás da turma da CETESB, atrás da turma da UDAE, para dar improbidade, e não consegue, sabe? Não dá, meu. A lei não ajuda. As coisas são feitas para quem está fazendo coisa errada. Não tem condição. Então, Tereza, mas é o tipo da coisa assim, Paulo, desculpe, Tereza, você sabe a minha opinião, a gente conversa em particular, todo mundo me conhece aí e sabe que eu tenho uma posição dura também quando eu não concordo com as coisas, e me omito a me posicionar. Agora, a gente é operador desse processo e a gente sabe onde tem as falhas também. E outra coisa também, assim, a gente tem o cuidado, o que eu percebo, o que eu entendi, Tínio, você me corrija também e tudo mais, e mesmo o Plínio aí, é assim, o nosso cuidado maior, Tereza, é a gente não ser generalista. Eu acho assim, é igual o caso das barragens lá que matou gente e da Samarco, e que hoje os técnicos estão sim respondendo o processo. Tá? Demorou, tá tendo um processo lento, etc. O CONDEMA não tem como corrigir a legislação. Nós podemos estar fazendo moções, encaminhando para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, apontando as falhas na legislação que deveriam sofrer revisão por parte dos legisladores, também na Câmara de Vereadores e tudo mais. Eu acho que seria um outro exercício que a gente poderia fazer, não sei nem se a gente tem braço para isso, mas, por exemplo, em cada caso que a gente identifica, pode-se fazer um documento ali e a gente encaminhar a sugestão, encaminhar para os legisladores, para as comissões que existem nas assembleias e na Câmara Federal. Agora, ser pragmáticos aqui para a gente poder ter efetividade. A efetividade está em como a gente consegue, com os instrumentos que são da prerrogativa do Conselho de Meio Ambiente, exercer o nosso papel no sentido de salvaguardar as questões ambientais, de também conquistar melhorias no processo do licenciamento minimamente, em loco, minimamente aqui na nossa jurisdição. E aí, eu acho que o diálogo é importante. Sempre você vai levantar uma bandeira que eu concordo, há falhas diversas. Mas a gente ficar só gritando isso não vai trazer resultado. A gente se desdobrar. Vou dar um exemplo. Eu estou com um processo aí que faz 1 ano, a área está dentro de um loteamento fechado, só que a área é pública. E a gente, para poder evitar enchentes e melhorar um sistema de drenagem, que deveria ser o município que deveria fazer esse processo, ia ter que botar dinheiro do município, o empresário, proprietário, retroagiu e resolveu fazer o seguinte, ó, vou eu bancar a obra. Levantamos toda a parte de engenharia, toda a revisão ali de sistema de desassoreamento e melhoria do sistema todo, já acompanhando o novo plano de recursos hídricos do município e tudo mais. Passamos para a Secretaria da CEINFRA. Por quê? Porque como a área já está sob jurisdição do município, eu não consigo certidão de uso e ocupação do solo para poder autorizar a intervenção na CETESB e fazer o desassoreamento e a limpeza. Mesmo a gente bancando a represa que vai ser feita ali, mesmo a gente bancando a situação toda ali que a gente vai ter que fazer, a gente depende. Para eu poder fazer um documento de convênio com a secretaria, para ela autorizar minimamente que nós possamos executar um pedido que a CETESB encaminhou na LO, que ela deu para o loteamento, a gente está 1 ano esperando a secretaria a CEINFRA deliberar. A gente já deu todos os caminhos, todos os estudos de engenharia. Então, eu estou te dando uma situação assim, você como coordenadora. O que a fala da infra, Tereza, é que tem uma funcionária lá só, né? Então, mas aí é que tá, esse é o ponto, Tereza. Eu acho que o que cabe ao CONDEMA, os seus colegas conselheiros aí avaliem, eu acho que o ponto que nós temos que nos ater é a gente ser pragmático. Primeiro, cada processo, a gente tem uma questão legal que está incorrendo numa infração de alguma situação na legalidade, ótimo, então a gente vai apontar isso. Só que esse caso aí já tem, esse caso aí já tem ação do Ministério Público, já tem algumas coisas, a gente pode apontar, não tem problema nenhum, mas a gente também tem que se ater no pragmatismo da gente conseguir buscar alguma forma de o CONDEMA ajudar na solução do problema, não só em a gente pegar e jogar gasolina na fogueira, etc. Né? E outra, pela legalidade, Tereza, pela legalidade, para a gente não perder
para a gente não perder o respeito, sabe? A legitimidade do conselho. Mas tem que saber, se interessa do outro lado fazer a coisa melhor. A infraestrutura tem uma funcionária, você sabe disso, e tem vídeo nosso no YouTube de 2013, quando saiu aquele plano de resíduos sólidos, eu acho, que Campinas não tem nem plano de drenagem. Não é que não tem a drenagem, não tem nenhum plano. Isso não tem mesmo. Até hoje continua sem. Então, você não tem interesse do poder público em melhorar isso, em melhorar a secretaria. Em compensação, tem secretarias inchadíssimas, você sabe disso, cheio de comissionado, o MP levantou tudo isso daí, e está lá todo mundo, entendeu? Então, precisa ver o que o outro lado quer. Então, eu acho que esse lado aqui tem que mostrar e tem que cobrar, sim, e muito, até a hora que mude. Eu queria fazer 2 perguntas para o Carlos, para o Plínio também. É que processos de licenciamento, eu vi sempre bastante resoluções, por exemplo, Condema, né? Resolução Condema e com força, né? Em processo de licenciamento. Poderia ter resolução do Condema municipal, que tenha força de lei, ou de normativa, ou de regulamentação, né? Que é seguida. Eu lembro que em processos junto à CETESB, a gente seguia lá na normativa Condema, tá? Ou enfim, CONAMA, né? Desculpa, Condema, não, CONAMA. Essa é uma dúvida minha, se a gente consegue criar resoluções para tentar frear ou melhorar esses problemas. E a segunda coisa que eu queria colocar, que eu acho que todos esses problemas, escrito aí pelo Carlos, por você, Tereza, revela uma coisa que eu venho batendo bastante e que eu acho que a gente, como Condema, teria que tentar lutar por isso, que é essa questão da desburocratização mesmo, porque esse excesso de burocracia acaba gerando esse monte de problema, porque são, assim, vários órgãos palpitando sobre a mesma coisa, várias instâncias. Eu não vejo necessidade, de fato, de ter tanta burocracia. Se você se desburocratizasse, existem os profissionais competentes, eu sempre brinco e falo do exemplo do médico, né, que o cara vai operar, ele vai fazer uma operação e o médico vai lá e dá para ele, fala, você vai fazer tal cirurgia. Ninguém precisa ir lá em um órgão ambiental ou num órgão burocrático e pegar uma licença para fazer uma cirurgia. Ele vai lá e faz. Se o médico fizer uma cagada, ele é punido. Se alguém fizer algo errado, é punido. A gente precisava tentar criar uma desburocratização desse processo de licenciamento ambiental. Existe uma crítica forte não sei se é só por isso ou não, ao que está sendo feito no governo federal. Mas eu nem sei, não acompanho, está muito longe para mim para dizer se está certo ou se está errado. Mas aqui em Campinas, eu acho que se a gente conseguisse desburocratizar o licenciamento, ia ser bom. Por quê? Faz a coisa. Tem, assim, o que não pode é isso, o cara ir lá e o empreendedor e fazer da cabeça dele, né? Da mesma forma que ele vai construir um prédio, ele vai ter um engenheiro que vai assinar uma RT, e o prédio não vai parar em pé. Ele vai ter que contratar lá o consultor, o engenheiro ambiental, florestal, que vai fazer o parecer, vai fazer os projetos de drenagem, vai fazer aquilo, e vai executar. Se fizer alguma cagada, tem que ser punido. Agora, a gente ficar focando gasto e energia, e milhões, por exemplo, só a SDDS dentro da prefeitura tem um orçamento milionário, né? Aí você vai pegando outros departamentos, pegando verba que poderia estar sendo gasta em serviços públicos e fazendo burocracia. E a gente, Tereza, está alimentando essa burocracia. Né? A hora que fala, cadê a licença, cadê porque o trâmite burocrático foi errado, porque foi feito... Se fala assim, não, então tá, precisa de mais 10 funcionários, precisa de mais 15 funcionários, né? Aonde que a gente vai parar? Porque a gente fica inchando a prefeitura de servidores e esvaziando ela de serviços públicos. E eu não sei se esse é o caminho. Então, eu acho que na minha opinião, o Condema poderia ter um papel forte em tentar quebrar essa cultura, né? Porque é um absurdo. Como é que a gente pode ficar discutindo aqui processo de licenciamento se a gente nem tem saneamento básico na cidade inteira? A gente não tem educação para todo mundo? Para mim, é ficar discutindo
ficar arrumando o telhado enquanto os pilares da casa, a base, está desmoronando, né? E aí, Rodolfo, do que serve isso? Porque se o objetivo é ter uma cidade melhor, ter eu acho que o caminho, não sei, a gente é perda de tempo, na minha opinião, Tereza, assim. Aí eu acho que essa parte seria mais do planejamento, não do licenciamento. O licenciamento é o que está sendo passado pela prefeitura. Não, sim. Eu estou aproveitando. Algumas coisas, é o que eu falei antes. Eu acho que esse processo da secretaria é completamente errado, porque elas não se conversam e não levam em conta, por exemplo, nesse caso especificamente, ela não leva em conta o histórico, que vem desde 2011 e que tem inúmeras ações na justiça em todo lugar, cheio de podre, cheio de coisa errada, e ele dá o ETM para o caminhãozinho não soltar areia no caminho, entendeu? Me poupe! Não, sem dúvida, não, eu concordo com isso, é tão Tereza. Absurdo, é tão absurdo que não tem cabimento. Não, eu concordo, Tereza, mas assim, a minha opinião é só o seguinte, que eu acho que a gente, se gastar energia nisso, em a gente tentar modificar o sistema, porque o sistema é errado, né? Não é porque, assim, pessoas de má fé e pessoas de boa fé vão existir. Isso é a lei da terra aqui, né? É o livre-arbítrio. Cada um tem direito de escolher o seu caminho. E aí, se você forçar o cara a ser de boa fé por estar só porque a gente quer, não vai servir de nada, porque o cara não vai estar cumprindo o papel dele aqui na terra, né? Então, não adianta. Isso vai existir. Mas eu acho que a burocracia é um problema que ela faz isso tudo ficar disfarçado, porque aparece o cara de má fé que está agindo de boa fé, parece que o cara de boa fé está agindo de má fé, isso confunde. Então, eu acho que vale muito mais a pena medir esforços do CONDEMA. É lógico, na Câmara de Licenciamento temos que analisar, ver se tem procedimentos, coisas erradas, mas já passou, tem um engenheiro que está assinando, tem o outro engenheiro dentro da prefeitura que está fazendo pareceres, e a gente ficar fazendo análise técnica em cima disso, eu acho um desperdício de energia, né? Eu acredito que a gente, na minha opinião, poderia focar nisso, em tentar mexer no sistema, né? E não, enfim, como CONDEMA, né? Você me permite, Rodolfo? Pois não. Eu vou dar minha resposta para você primeiro. A primeira pergunta. Eu não sei se eu não tinha percebido se você estava desde o começo da reunião, mas a gente chegou a falar antes sobre a questão das resoluções e eu citei isso, que você lembrou novamente muito bem. Cabe sim resoluções do Conselho de Meio Ambiente, claro que a gente faz a análise jurídica para ver o que é competência e prerrogativa do CONDEMA, né, o nível em que a gente pode estabelecer uma proposta de resolução que possa vir a contribuir para o aprimoramento do sistema de licenciamento e até do controle mesmo, que é uma preocupação aí que a Tereza coloca muito clara. No segundo item, eu concordo em gênero, número e grau com você, lembrando sempre que é o seguinte, a gente tem uma legislação vigente e ela está aí. Primeiro, a gente já fez essas sugestões antes. Eu acho que você já ouviu falar do antigo GAP, agora houve uma mudança com o novo plano diretor, ele tem um outro nome lá, uma outra nomenclatura, o grupo de projetos especiais, de análise de projetos especiais. Esse grupo, ele não deveria existir, nós deveríamos ter uma câmara da própria administração pública, intersecretarias, que envolvesse esse aspecto e essa contribuição. Vai lá, filhinha, vai, desculpa aí, pessoal, em casa a gente fica preso com a garotada. Então é assim, esse grupo poderia, e o CONDEMA poderia, inclusive, ter assento lá para acompanhar as reuniões, assim, os projetos de grande impacto, e que envolvem, Tereza, como foi esse caso aí, uma situação grande de drenagem, de viário, entendeu? Como era discutido no GAP, poderia ter, a título da sua sugestão, Rodolfo, um grupo de trabalho da prefeitura, que os processos estão sendo analisados pelos técnicos, basta a prefeitura designar, olha, o técnico tal que vai para a reunião, a SVDS já analisou no nível dela, a INCENFRA no nível dela, o planejamento no nível dele, entendeu? E
aí eles vão ali, se reúnem e fecham essa situação para ser mais pragmático o processo todo. Eu também acho que o Condema não deveria estar recebendo... Só uma coisinha. Só para você entender. Não, é que eu acho que teria que ser um pouquinho só mais simples ainda. Não precisaria ter muitas coisas, não deveria nem ter análise dos técnicos, né? A análise que tinha que ser, existe um projeto, tem um engenheiro assinando, taca o pau, né? Aprova, não tem que ir lá ficar vendo se ele escreveu assim, escreveu assado, ou tá torto. Manda bala. Se depois lá na frente der problema, pune o responsável, que é o engenheiro que fez coisa errada. Da mesma forma do médico. Se o médico fizer uma operação, matar o paciente por cagada, desculpa o termo, ele tem que ser punido, né? Então, é isso que eu estou falando. E aí a gente conseguiria uma agilidade muito maior, inclusive para os empreendedores e para a gente que trabalha na área ambiental, né? Nos Estados Unidos é assim, você contrata um advogado que vai cuidar de todo o processo para você, e você vai lá e constrói o prédio com um engenheiro, com a equipe. Aí a fiscalização vai aparecer lá no lugar na hora. Se tiver errado, cara, você vai demolir, vai pagar multa, e se bobear, você vai predir o próprio seu advogado que te denuncia se tiver coisa errada no processo durante o andamento da coisa. O nosso sistema é diferente. E ao invés da gente ficar... Eu vejo assim, eu vou pegar o seu gancho, Rodolfo, para o Condema. Eu acho que o papel do Condema, como a gente falou antes, qual é o papel do Condema e o papel dessas câmaras? O nosso papel é ser vigilantes. Primeiro, a gente pincelar, não todos os... Vem uma listagem para nós do cara que está fazendo a supressão de uma árvorezinha, às vezes ali, A ou B. Não que ela não seja importante, não é isso. Às vezes você tem uma árvore que ela tem lá uma situação que ela é muito importante, mas a gente vai estar olhando. Eu acho que a gente deveria focar nos projetos realmente que envolve esse impacto maior na cidade. Viário, drenagem, uma série de outras questões que vão um pouquinho além da questão ambiental específica do licenciamento, mas que envolve a questão ambiental e social, né? E que o Condema, ele funciona, as câmaras elas funcionam simplesmente para a gente estar aferindo se o sistema de gestão ambiental do município está eficiente ou não. Então, assim, na grande maioria, está eficiente. Nos grandes projetos é que a gente acaba encontrando problemas. Por quê? E aí, identificar esses problemas e aí sim se buscar a solução. Se cabe uma resolução do Condema que possa ajudar, aí a gente trabalha nesse sentido. Se não cabe, a gente documentar da forma adequada, se for a nível de legislação municipal, encaminha para a Câmara de Vereadores, ou se for uma lei de origem do Executivo, a gente encaminha para o gabinete do prefeito, para que as providências sejam tomadas, e a gente faz o acompanhamento, faz isso com cópia ao Ministério Público, aos outros órgãos, Tribunal de Contas, seja lá que for, para que eles também estejam a par. Eu acho que o Condema, ele tem que funcionar para aquilo que ele foi criado e estruturado, entendeu? A gente acaba entrando no mérito de discutir uma coisa muito maior, que é moralmente, Tereza, importante e pertinente, sem dúvida, mas ela não pode tomar todo o nosso tempo. Eu acho que a gente tem que ser muito pragmático, a gente tem que ser assertivo em analisar aquilo que é de demanda do Condema e, com isso, a gente buscar a evolução do sistema. E já foi melhor, decaiu muito a administração, ela deu uma melhorada e depois decaiu demais. A Secretaria do Verde teve uma infraestrutura boa, grande, forte, melhorou, tem técnicos bons, mas ela está muito politizada hoje e tem muita... A Java, por exemplo. Rodolfo, você sabe... Nós temos problema na Java, tem problema de multa que é mandada para o cliente sem o fiscal ter ido no local. Onde já se viu você dar uma multa sem o fiscal ir no local e comunicar ao proprietário da área? Entendeu? É juridicamente inválida e cai por terra depois. E aí eles ficam criando situação para depois criar multa lá em cima de uma forma equivocada. Então, assim, nós temos bons instrumentos, mesmo com a burocracia, tem bons instrumentos, tem uma estrutura razoável de licenciamento no município de Campinas. Eu acho que é papel do Condema fazer com que isso funcione da melhor maneira possível e a gente dar a nossa contribuição, sem a gente ficar ululando muito também sobre se é o fulano, se é o ciclano. Eu acho que a gente tem que ser técnico nesse momento. Essa é a minha resposta para você. Tá, só complementando, eu acho que eu entendi, eu acho que toda a colocação que eu coloquei é uma coisa, não chega a ser utópico, né, mas é uma coisa mais a médio prazo, que o Condema pode
sim, trabalhar paralelamente na Câmara de Planejamento, outras câmaras, para tentar desburocratizar o licenciamento, né? É uma coisa que eu defendo. Mas, agora, sendo mais prático em relação à Câmara de Licenciamento, eu acho assim, já foi estabelecido qual vai ser e qual é a regra para se selecionar projetos, porque eu tenho uma sugestão de que sejam selecionados projetos que venham denúncia para o CONDEMA. Ó, a população denunciou sobre tal projeto. Então, ó, a gente, como Câmara de Licenciamento, vamos dar uma olhada se tem algum problema naquele projeto. Ninguém reclamou, ninguém denunciou, está tudo ok? Você olha aquela listagem e você vê se algum interessa para qualquer um de nós. Então, mas esse interesse para qualquer um de nós eu acho muito estranho, porque aqui tem... Tereza, desculpa, mas tem 3 pessoas, eu, Plínio e o Carlos, que trabalham na área ambiental. Então, eu acho isso eticamente completamente errado. Então, por isso eu nem senha peguei para esse processo. Nem pedi, exemplo, e eu estou aqui, na verdade, para tentar então, que isso não ocorra. Você não vai poder opinar, entendeu? Não, mas nem meu, nem de nenhum colega meu. Eu acho isso muito esquisito. Não, mas é assim. Sim, tá, mas eu acho... Tem essa multidisciplinaridade do problema. Eu posso escolher qual eu quiser, porque eu não trabalho com nenhum. Então, mas eu acho estranho, porque hoje eu estou aqui dentro por uma coincidência, né? Que eu estou representando uma associação que é própria, que tem outros interesses distintos do licenciamento. Então, eu prefiro não me envolver. Mas, porque é uma coisa que eu nunca gostei, e eu falo tranquilamente aqui com meus colegas, e não acho legal essa questão que existe no licenciamento ambiental, que é criar dificuldades para vender facilidades. Então, eu acho que nenhum de nós 3 poderia estar aqui dentro desse grupo, entendeu? E eu acho que esse grupo ele deveria servir especificamente, exclusivamente, para denúncias que chegam ao CONDEMA de processos. Ó, tal processo está incomodando os moradores do bairro XPTO. Legal, então a Câmara Técnica... Não é o que a... Tereza, funciona assim. Com licença, gente, não é o que a lei fala. Ou Plínio, Rodolfo. Um projeto para analisar, eu acho Rodolfo, muito esquisito. Ou mesmo Rodolfo, você, primeira coisa, a legitimidade de você, Plínio... E eu como ente público. Eu acho que a minha situação como ente público aqui. Tínio, todos estão legitimamente garantidos pela lei e não há maldade nenhuma, porque a gente não vai pré-julgar as pessoas que elas estão de má fé. Eu não vejo nenhum de vocês enquanto má fé. O Plínio eu conheço há muito tempo, você tem um histórico importante e tem outra. Se a gente cometer alguma falha, nós vamos estar dando um tiro no pé, entendeu? Eu acho assim, o que vai acontecer... Nós estamos impedidos de dar parecer e de dar opinião sobre projetos em que a gente tiver diretamente qualquer tipo de vínculo. Primeira coisa, tá? Segundo... Isso é uma condição que eu pus para Mariana. Mariana, eu vou ajudar, não tem problema, mas projetos que tem a Global envolvida, eu não vou falar, Sim. Não vou opinar. E se tiver regra, problema, né? Quem vai defender é o empreendedor, não é a Global, porque não tem sentido eu estar aqui. Senão, isso é regra legal, gente. Isso é regra legal. Isso eu concordo, mas tem um outro problema que é o seguinte: às vezes a gente vai estar vendo coisas do concorrente, né? Por um privilégio que o concorrente às vezes não está vendo os nossos projetos, a gente está vendo o projeto de um concorrente. Eu acho assim, eu não acho legal, assim, é uma opinião. Rodolfo, eu acho que talvez... Rodolfo, seria essa, de usar a Câmara de Licenciamento para isso. Chegou uma denúncia popular para o CONDEMA, você olha o licenciamento e vê se tem algum problema naquele licenciamento. Rodolfo, nós já pegamos diversos... Viu, Rodolfo, me desculpe eu te interromper, mas a gente já teve experiência de pegar várias situações na análise de projeto e que tiveram que ser revistas ou teve que ter uma melhoria por parte dos órgãos públicos na forma como cabe, é papel do CONDEMA, está previsto na legislação ambiental o parecer do Conselho de Meio Ambiente. Nesse sentido, a gente só está cumprindo a regra. Outra coisa, por exemplo, o que aparece em termos de concorrência, falando assim, primeiro que
eu honestamente, eu trabalho no mercado de uma forma muito tranquila, porque assim, concorrente entre aspas, eu nem trabalho fazendo propaganda da minha empresa, eu sou procurado para pepino, então o pessoal vem me procurar para resolver pepino. Tem gente que já tem uma demanda maior, a Global tem uma expertise aí de atendimento do mercado mais ampla, ela tem se estruturou para isso, inclusive. Deve estar passando um pesado agora, né, Plínio? Porque você tem um corpo de técnico grande e o mercado está lá embaixo, você tem que bancar a galera, não é fácil, não, né? Então, mas aí assim, eu acho que não há problema, o projeto no nível já dos conselhos, ele já é público, as discussões que estão sendo feitas não tem nada que comprometa o que você pensa, Rodolfo, num parecer seu e num documento que você elabora de EA-RIMA, de EAS, seja qual for, ou eu, ou o Plínio, é a mesma coisa, porque a gente está embasado na legislação, nós vamos seguir metodologia científica que é pré-estabelecida, regramento legal que é pré-estabelecido, não tem nada de problema quanto a isso. É assim, para você refletir depois. Eu entendi, é sua opinião, sim, eu respeito, mas só para você entender. Agora, eu concordo com você de que a triagem no que vai ser... Primeiro, a gente tem autonomia, sim, de pincelar o projeto, qualquer conselheiro. E a autonomia de pincelar é para você lançar o olho sobre o projeto num primeiro momento, sem aprofundar. Porque você vai olhar, esse projeto ele vai ter um impacto viário numa região importante. Então, assim, não custa a gente dar uma olhada. Outra coisa, mesmo nós, enquanto profissionais, quantas coisas eu aprendi, Rodolfo, até para usar como referência, nas decisões, inclusive, da administração pública dentro do processo, que eu não pensava daquela maneira e um colega apresentou uma fórmula ali de resolver um problema e eu acho que isso inclusive, é uma forma legal de você disseminar conhecimento científico, técnico dos colegas, não vejo problema. O que nós temos que ter é o foco em a comissão conseguir desenvolver um trabalho e os conselheiros que pensar qualquer projeto, o façam com o devido cuidado, respeito à lei, sem fazer juízo de valor. A Câmara se reúne, delibera junto do conselheiro relator a opinião sobre aquele item e se vai ser levado para o CONDEMA, ou se a própria Câmara pode deliberar. Às vezes tem um assunto, Plínio, que era uma coisa que você tinha perguntado, é um assunto é uma coisa que a Câmara pode deliberar e liberar e não levar para o pleno? Pode. Era uma supressão de árvore tal e tal, a gente não precisa, então a gente libera ela de passar pelo conselho. Ela foi pensado, a gente olha, mas a gente libera de passar pelo conselho porque a gente entendeu que o processo está todo certinho. E isso, em uma semana, não vai atrapalhar em nada, mas a gente tem a garantia de que o CONDEMA, a qualquer momento, pode lançar mão, sim, de acessar um processo, principalmente os mais complexos, né, para a gente ter o tempo hábil de olhar, ver se ele está atendendo a demanda, seja ele público, privado e tudo mais. Para mim, o nosso grande dilema, desde que eu estou no CONDEMA, sempre foi a gente conseguir ter efetividade na forma como a Câmara vai trabalhar, de forma imparcial, técnica e objetiva, e a gente aprender com isso e contribuir para que o sistema melhore. Esse é o nosso foco, e eu até nem vou falar mais, porque eu estou repetindo a mesma coisa, já faz aqui um tempo que a gente está falando. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante que o Rodolfo levantou, a gente entender um pouco da história e da nossa função, bem entendido. Olha, primeiro, quem acompanhou o CONDEMA sabe que ele era consultivo e com muita luta, na época, assim, de anos, conseguiu se tornar deliberativo. Daí o CONDEMA passou a ser um órgão que deve ser ouvido. Com o tempo, a gente foi percebendo que os processos passavam sem vir para o CONDEMA, né? Isso daí foi uma luta também, acho que não sei quem que é mais antigo, a Tereza lembra, foi uma luta para que houvesse a obrigatoriedade de os processos de licenciamento passarem pelo CONDEMA, porque antigamente era aqueles que interessavam e aqueles que eles queriam não passavam, e a gente só ficava sabendo depois que o problema acontecesse, né? Então, essa foi uma grande conquista. O que nós estamos fazendo aqui, nos reunindo, não vou falar perdendo, mas dispondo o nosso tempo, é cumprir uma determinação de lei, gente. A lei fala que os processos têm que ter
uma posição do CONDEMA. Antigamente, não existia um prazo, né? Pegava-se o processo embaixo do braço, escolhia o processo tal, e ali eu ficava, e o empreendedor ficava meses esperando um parecer do CONDEMA. Com o tempo também se aperfeiçoou, que eu acho que ficou curto, mas vamos falar assim, em uma semana você se manifesta. Se você não se manifestar, está aprovado e vai embora. Não é assim que funciona hoje. Mas, enfim, nós estamos reunidos aqui, Rodolfo, para nos dedicarmos ao cumprimento dessa lei, desse artigo da lei. E se a gente perder essa chance de nos posicionarmos, o que vai acontecer? Nós vamos voltar lá naquele primórdio do CONDEMA em que os processos iam sendo feitos sem o CONDEMA nem ficar sabendo. Né? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Nós estamos reunidos aqui para ajudar que o CONDEMA seja um órgão efetivamente ouvido. Né? Então, está na lei. Chegou a parecer aqui, a listagem, se em 7 dias eu não falar eu quero esse, está aprovado. Se errado ou certo, está aprovado. A gente confia que a secretaria está sendo analisada. Não, que nem a Tereza falou, esse processo aqui eu acho que eu quero dar uma olhadinha. Daí ela traz na nossa reunião, por isso que a gente falou, nós temos que reunir toda semana, porque senão fica um negócio pessoal, né? Eu quero ver o processo. Eu acho que a gente tem que se reunir e pode ser que não tenha nada. Várias semanas. Dessa semana, por exemplo... Não necessariamente vai ter alguma coisa. Semana é a última listagem, eu nem consegui ver ainda. Dessa semana aqui, eu não consultei nada, mas eu li a listagem. Gente, é tudo coisinha pequenininha, coisinha que... É que o Rodolfo falou, se der algum problema lá na frente, a gente vai correr atrás, porque é indústria pequena, é uma árvore... Não é isso que vai mudar, não tem nada... Mas, enfim, não se passa nenhuma expedição de um documento da Secretaria do Verde sem vir para o CONDEMA. Não, isso é uma conquista, gente. Eu acho que sim, que é importante nesse aspecto, mas é que assim, isso tudo que eu estou falando não é pessoal a nenhum de nós, nenhum participante, nem nada, mas tem a ver com o próprio argumento que eu dei antes, por isso que eu falei antes dessa questão da desburocratização, né? E aí eu acho assim, até essa questão de desburocratizar tem a ver com isso que eu estou propondo, né? Porque às vezes a gente pincelou lá escolheu o outro, pode achar um problema, pode achar um pelo em ovo, alguma coisa que incomode a né, ou a 2 ou a 3 de nós pessoalmente, mas que não seja um problema para a população. Por isso que eu falei da sugestão de se houver denúncia e talvez então estabelecer um caso de um sorteio, porque pode ter erro em coisa pequena e erro em coisa grande. E o erro que a gente tem que ver é erro sistêmico, né? Erro no procedimento, né? Porque eu não vou, eu acho que ninguém aqui tem que analisar para ver se o médico A ou B receitou o remédio errado ou se ele está propondo a cirurgia errada. Mas é diferente. Né? Porque... Adolfo, por isso que nós temos vários conselheiros, Tereza. Nós estamos numa coisa coletiva. Tereza, por isso que nós temos... Por isso que a gente convida os conselheiros a fazer parte do conselho. Porque você tem vários conselheiros, cada um pode escolher 1 ou 2 processos, nem dá tempo de ver muitos, entendeu? Olha, antigamente a gente se reunia, pergunta para a Tereza, o Mário Sensig, o Hugo, eu, a Tereza, mais 3, 4, 5 conselheiros. A gente Vitor, a gente ficava a tarde inteira lendo o processo ali, ó, na mão, era e a gente conversava juntos, a gente entendeu muita coisa que foi aperfeiçoada, como o Plínio colocou aqui do CONDEMA, veio deste exercício, Rodolfo. Então, o exercício do cumprimento da lei, que o Plínio ressaltou muito bem, ele é pertinente, e o papel do CONDEMA, ele tem que ser cumprido nesse nível de aprimoramento. Acho assim, o que você está falando, para uma evolução, para uma melhoria mesmo. Sim, o que você está falando é importante. Eu acho que o sorteio não haveria necessidade, porque a gente acaba escolhendo meio que a dedo, e assim, eu escolhi um processo, eu vou ter que escrever o parecer, e vocês, membros da Câmara, na hora que a gente se reunir, ainda vão ter, como o Plínio colocou lá,
o direito de falar, ó, peraí, Carlos Alexandre, você tá dando um parecer aqui, mas você tá radicalizando, bicho. Tecnicamente, eu acho que a gente tem que ouvir a secretaria para ver o que eles vão falar sobre isso, não é assim, entendeu? Aí a gente chama a secretaria para ela responder aquilo, e aí a Câmara fala assim, não, beleza, nós concordamos com o parecer do relator tal, ou não concordamos, o parecer tem que ser mudado com esse e esse item. Justamente para a gente poder garantir que o parecer ele não tenha direcionamento de interesse difuso de A ou de B, que ele esteja dentro da prerrogativa da lei e que a gente dê a garantia do contraditório que o Plínio levantou muito bem. Acho que é isso aí. Mas tem só um probleminha em cima de tudo isso. Eu concordo com o que você falou a partir do momento que eu estou aqui olhando e vendo tudo isso. Se eu não estivesse aqui, se não fosse você, Carlos, não fosse o Plínio, não fosse outro, fosse outras pessoas e eu estivesse de fora, eu não ia achar isso legal. Eu ia falar, não quero de jeito nenhum isso. Eu aceito o que você está falando porque eu vou ter a oportunidade de ver se alguém está fazendo alguma coisa errada aqui dentro. E os outros 300, 400 consultores, ou sei lá quantos existem em Campinas, que não estão aqui tendo essa oportunidade. Então, eu acho assim, que talvez essa ideia do sorteio, para justamente não correr o risco de qualquer pessoa aqui esse processo de licenciamento tinha que estar na mídia, tinha que estar no site para todo mundo. É um absurdo isso ser único exclusivamente para o conselheiro e para a secretaria. Isso tinha que estar aberto. Ah, não pode o xerox do RG. Tira o xerox do RG, porque é tão absurdo que você não pode ter o acesso que nós temos ao UAU. Mas você pode pedir pela lei de acesso à informação. Ele pode estar aberto, mas... Bota para rodar isso aí para todo mundo. Tereza, uma questão de ordem aí, por favor, Plínio. Bom, enfim, o debate nosso ele é importante, é um aprimoramento, a gente já teve esse debate, Rodolfo, que você está trazendo, te garanto, de mais de 10 anos que eu estou no Condema, sorteio, ele não pode não, então, isso, não? Esses debates, essas ideias que você está trazendo, eu posso falar para você que elas já foram trazidas em outros momentos no Condema também, em várias situações. Não digo que ela não possa ser debatida. Acho que a pauta da reunião de hoje, especificamente, eu queria entender ela, né? Acho que, primeiro, todos nós aqui, só respondendo para você, Rodolfo, estamos em função pública. Nós não somos remunerados nem nada, mas a gente responde legalmente, entendeu? Como qualquer funcionário público sob decisões que nós tomarmos de má fé. E respondemos juridicamente, entendeu? Então, eu acredito que todo mundo aqui sabe que tem que ter o cuidado para não incorrer em eventuais situações aí que você hipoteticamente também colocou que poderiam vir a acontecer sem dúvida nenhuma. No entanto, a gente tem lei para isso e a gente também está obedecendo à lei quando a gente está cumprindo a nossa função pública e exercer aí o papel e fazer o que o Condema tem que fazer. O meu questionamento de hoje é o seguinte: o objetivo da reunião de hoje é a gente sair daqui com o que seria o formato de trabalho daqui para frente, para a gente conseguir ter aí um beabá, e naturalmente, Rodolfo, a gente marcar numa dessas reuniões uma pauta e ter lá 15, 20 minutos para discutir se pode ter alguma modelagem de sorteio ou não. Tudo é aberto, as sugestões dos conselheiros são todas bem-vindas. Eu só queria saber, nesta questão de ordem, para a gente poder ter um fim na reunião aqui, porque a gente está discutindo coisas que preocupa todo mundo e nós vamos ficar aqui 10 anos discutindo. Eu acho que a gente tem que ir para o trabalho. A reunião está marcada até às 3 horas. Deixa isso aí, beleza. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu tenho um voo às 5 horas, cara. Eu preciso. Não, vai acabar já essa reunião. Carlos, não tinha pauta, porque as pessoas ainda nem sabem mexer direito no LAU. Então, era mais uma conversa mesmo. E eu tentei trazer hoje esse parecer, mas eu não consegui acabar, que seria para apresentar amanhã. Mas sem problema, eu acabo até amanhã, depois da manhã, e mando para vocês. O Carlos fez o da pedreira, não? Não, tá. Carlos, tá sem o microfone, Carlos.
É uma segunda fase lá que já está andando do licenciamento deles. Então, o que eu vou fazer é um documento para a gente posteriormente fazer algumas perguntas básicas, porque essa discussão da pedreira lá, Tereza, eu já fui na CETESB, já briguei, já tudo, e ali eu não consegui reverter, não conseguiram mudar no plano diretor a área lá, e a gente não vai conseguir mudar aquilo. O que a gente vai ter que fazer, o CONDEMA, é fazer o acompanhamento da operação para que ela não incorra em impactos além daqueles pré-estabelecidos com as condicionantes de cuidados que a CETESB estabeleceu. Acho que a gente vai ter que fazer isso. E aí, lá, isso, exato. Então aí a gente pode fazer isso no segundo momento, não caberia um parecer para isso, entendeu? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse parecer do Extra e vou enviar para vocês. E aí a gente analisa, estuda, enfim, e entra na próxima reunião. Aí a gente manda para os conselheiros. Tá? Combinado. Para finalizar, toda semana a gente se reúne nesse horário, das 2 às 3, só para a gente ir se entendendo, né? Tem aquilo, eu escolhi tal coisa, eu quero, estou com dúvida, chama a secretaria, enfim, faz o documento para a pedreira e aí vai indo, a gente vai se encaixando. E para finalizar a reunião, eu só queria ver se como está se estabelecendo o procedimento, se a gente não poderia alterar o procedimento para essa questão do sorteio, se vocês não aceitariam isso. Porque é uma posição, eu, pelo menos, para participar dessa Câmara, eu me sentiria confortável se fosse dessa forma, porque de uma forma diferente. Vamos deixar essa discussão para a próxima reunião. Não é discussão, eu gostaria de trazer para votação. Não, é uma proposta. Eu acho interessante. É uma proposta para ser votada. Então a gente pode votar. Não é o que a lei fala, né? Não é o que a lei fala. Por isso eu estou propondo para a gente fazer essa conversa na próxima reunião. Mas eu já não estou propondo como conversa, eu estou propondo para ser votado. Então, vocês pensem isso, por favor, na próxima reunião, que é uma proposta. E vocês podem decidir sim ou não sobre isso. A minha proposta é de que seja sorteio. E que nenhum conselheiro escolha nenhum processo, para que seja uma coisa o mais justa possível e mais transparente. Eu acho que é mais justo você olhar o processo. Como é que você vai sortear que você não sabe o que é? Né? Exatamente. Pode ser que caia. Eu acho que escolher alguma coisa eu não acho justo. Eu acho. Não vai ter cobertura legal para isso, Rodolfo. Mas eu vou escrever um documento com base numa opinião, olhando a lei. Tá? Inclusive com a referência de outros conselhos, trazer, a gente tem o Plínio, tem a própria Tereza com experiência aí a gente, não que não vai ser discutido, mas a gente vai responder para você o porquê qual é a melhor maneira, então. Eu quero votar isso, porque aí vai ficar documentado quem votou, quem não votou, e eu vou levar isso, agora eu vou ser um pouco como você, Tereza, e eu vou levar isso daí para frente. Ótimo! Agora, eu acho muito difícil você fazer uma votação. Mas é legal a gente estabelecer para a gente saber aqui a posição de cada um em relação a isso. E a gente depois deixa isso claro. Rodolfo, não é só essa Câmara. Todos os conselheiros do CONGEAP e do CONDEMA olham quantos processos fizerem de hoje, do ano passado. Sim, mas está errado. Na minha opinião, isso está errado. Eu acho que tem que ser o sorteio. Não é com a gente. Porque tem que ser o sorteio, porque eu não posso dizer eu quero pegar esse, eu quero pegar aquele. Isso não é uma coisa justa. Mas não é questão não é uma coisa. Peraí, só um minuto. Deixa eu entender uma coisa. Desculpa, Rodolfo, agora eu entendi você. Peraí, eu entendi você. Só para a gente encerrar e ficar claro, para a gente decidir isso depois. Você não está falando um sorteio de processos que vão ser analisados, mas um sorteio de distribuição dos processos selecionados entre os conselheiros. É isso que você está falando? Não, por exemplo, chegou o PTA, porque se for... dentro do PTA, então, chegou 15 processos, vamos fazer uma forma aleatória de sortear um desses 15. E a gente analisa um desses 15. Não, isso você não pode... Isso você não pode, porque a lei não fala isso. Agora, o que pode acontecer, para salvaguardar, é que selecionou-se tantos processos, independente de quem falou
O fato de você selecionar um processo não quer dizer que o outro conselheiro não pode entrar lá e ver também. Ele tem a senha e ele pode ver também. Até para ele poder discutir o parecer depois do colega, ele tem que ter o acesso. Mas o que eu acho que caberia era, depois de nós selecionarmos uma lista, sortear quem vai ser o relator de cada projeto. Aí, beleza, aí não teria problema, como acontece na justiça. Agora, você sortear o projeto é contra a lei, Os processos, eles vêm para o Condema. Minha opinião é que precisamos entender... Vocês não estão entendendo. O parecer, eu por acaso estou fazendo esse, porque eu já tenho material. Quem tiver material, manda. Ou estuda isso que eu vou mandar e você põe coisa também. O certo seria, como sempre foi, a gente estar sentado numa mesa, todo mundo em cima do mesmo processo. Era isso que a gente fazia. Não, sim, mas o que eu acho que esse processo tem que ser sorteado, Tereza. Eu só acho que ele tem que ser sorteado. Não dá. Não dá. Por exemplo, você não tem o material que eu tenho do Extra. Por que eu peguei o Extra? Porque eu acompanho desde 2011. Por que o Alexandre pegou a pedreira? Porque ele acompanha assim. Mas nesse caso, Tereza, e outra coisa também. Mas eu acho que nesse caso, se você tem uma questão como a Resgate Cambuí, você tem todo o direito de fazer essa análise, levar a promotoria e tudo mais. Mas agora, como Condema, a gente não pode priorizar o processo A, B, C ou D. Eu tenho um empreendimento de 1 milhão de metros quadrados com impacto dentro da APA. E aí eu tenho lá um corte de 2 espécies arbóreas do Cambuí por causa de um edifício. Se eu for sortear e cair esse da espécie arbórea, eu vou deixar de analisar um que teria muito mais cuidado para a gente averiguar se o processo do EIA-RIMA e toda a contribuição que está vindo ali, que inclusive pode nos auxiliar em outras demandas, vamos abrir mão para poder discutir o corte das 2 árvores? Isso é inconcebível, meu caro. Não, então podemos criar... Não, então, mas aí eu acho que tem que ter uma regra. Então, falar, olha, uma linha de corte. O processo que for acima de X de tamanho, alguma coisa, automaticamente ele já ele cai. Faz o seguinte, então. Faz o seguinte, Tereza, para a gente encerrar, Rodolfo, você tem direito de fazer a sua proposta e eu acho que caberia, já que você trouxe a ideia, pensa com mais, então, os critérios que você entende. Você tem o direito de trazer a proposta. Traz a proposta, envia para nós antes quais os critérios que você está pensando, levando em consideração as coisas que a gente colocou aqui, e a gente vai votar dentro da Câmara depois. Aí tudo bem, eu acho que você está livre para apresentar uma proposta, não é essa a questão, entendeu? Sim. Tá bom, vamos É minha sugestão, hein? Minha sugestão. Mas eu tô com esse avião marcado, pelo amor de Deus. Eu também estou sendo chamado aqui. Vamos dar um tchau, que eu também eu tenho um compromisso agora. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Pela parceria. Isso é o mais importante. Obrigado. Vamos em frente. Tchau, tchau. Obrigada.